Mas então Uhum. tá, a gente pode dar início, então. Uma boa tarde a todos, aos alunos, ao doutor Carlos. Então, a gente vai dar início à aula aberta da Liga de Neurociências da UFES. Primeiramente, agradecer ao doutor Carlos pela disponibilidade, né, para essa aula. E pedir para o senhor se apresentar um pouco aqui para todo mundo conhecer. Ah, claro. Ana, eu queria primeiramente também dar boa tarde a todo mundo, agradecer aqui pela presença de todos, né? Dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, poder participar e de poder, quem sabe, agregar um pouco aí na formação de vocês. Eu que há pouco tempo atrás estava, talvez eu não tão pouco tempo atrás, estive como aluno, né? Mas, bom, para quem não sabe, eu me formei em 2014, mas entrei na residência esse ano, né? E aí fiquei esse tempo aí trabalhando, mas sempre com esse desejo aí de fazer a neurocirurgia por motivos diversos. Aí acabei que adiei bastante aí a entrada na residência, estudo para prova, tudo isso, que é mais ou menos o que eu imagino que vocês estejam passando agora, né? Então, dessa forma que eu quis dizer que estava aí do lado de vocês há pouco tempo. Então, eu entendo talvez as angústias que possam passar e talvez né, esse peso de entrar na residência. E aí fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho a experiência e poder, quem sabe, ajudar, né, nisso aí. Eu me formei em 2014 em João Pessoa, eu sou de Recife. Durante a faculdade eu consegui um estágio no Jackson Memorial, lá em Miami, e pela McGill, né, no Royal Victoria Hospital, lá em Montreal, no Canadá. Fiz os meus últimos 6 meses da faculdade por lá. E aí voltei, passei um tempo achando que ia já entrar logo na residência, mas aí acabei exercendo alguns cargos no interior. No interior a gente trabalha como tudo, né? Faz de tudo no interior, né? E aí acabei adiando um pouquinho a entrada na residência. Quando finalmente parei para estudar, graças a Deus passei em 6 residências esse ano. Escolhi o Hospital Hermelino, Alípio Corrêa Neto Hermelino Matarazzo, aqui em São Paulo, porque achei que podia me dar uma excelente oportunidade de prática, né? Que é o que todo cirurgião precisa, ao meu ver. É prática, é você repetir. A repetição, eu acho que é a chave para o sucesso de um cirurgião. E nesse serviço eu estou muito feliz, apesar do pouco tempo, fui muito bem recebido e, e tenho certeza que vou ter uma excelente formação, porque temos bastante prática, né? E, sem mais delongas, vamos aí iniciar esse pequeno. Eu quero deixar claro que esse assunto, que eu não pretendo de forma alguma extinguir o assunto, né, finalizar o assunto, pelo contrário, isso aqui é um pontapé inicial, é algo muito, é algo que vai dar aí para vocês talvez um trampolim para vocês, a partir daí, né, na realidade, uma ponte para a partir daí vocês se aprofundarem no assunto, caso desejem, né? A Liga de Neurociências, eu imagino que o interesse de todos, eu sei que assim, muitas vezes a gente acaba participando das atividades da faculdade, porque conta ponto, tudo, mas eu sei que maioria absoluta, 99% das pessoas, se não 100%, tem interesse nas neurociências de fato, e é um convite para que se aprofunde no tema, porque, como tudo em medicina, nada tem fim, né? Tudo é possível de se estender e de se aprofundar. Mas vamos lá, começar aqui. Eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesse, né? Essa aula é meramente educativa e informativa. E aqui um sumário breve do que eu vou falar, né? A aula é sobre coleções, abscessos... Licença, doutor, não está compartilhando. Ah, não tá? Opa, peraí. Então, vamos lá, voltar aqui. Mas vocês estavam me ouvindo, né? Sim. Eita, porque agora eu tornei você anfitriã, aí eu deixo de ser. Eu acho que você tem que me tornar anfitrião. Não dá para ser Deixa dois eu dar uma anfitriões. olhadinha em como que faz isso.
Acho que foi. Ah, agora sim, né? Agora? Sim, agora tá aparecendo. Está aparecendo a tela toda ou a minha parte de computador também, do desktop também? Ou só o slide? Tá aparecendo uma parte do desktop também. Tem Desktop, né? uma abinha aberta aqui pra gente, não aparece, mas aparece só o formato dela, assim, que tá em aberto. Ah, Do tá. lado. Mas agora tá vendo todo o slide, né? Sim, Tá. mas aquela abinha ainda tá aberta ali, é aqui pra Ah, gente. daqui, vocês aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui agora. Pronto, agora? Isso, agora foi. Então, vamos lá. Então, eu declaro não ter nenhum conflito de interesse. E aqui o sumário, né? A aula é sobre abscesso em piemas, mas na realidade é sobre coleções intracranianas, né? Porque do abscesso seria o mais comum, em piema, e abscesso epidural, que são classificações de acordo com a localização, como a gente vai mostrar aqui, como eu vou mostrar aqui à frente. Então, coleções purulentas intracranianas, né? A gente tem o abscesso cerebral como o principal representante, né? O empiema subdural e o abscesso epidural. E o que é que vai diferenciar isso? Então, isso é conceitual. Primeiramente, vamos ver que abscesso e empiema. Abscesso é uma coleção que se localiza, que surge numa cavidade onde não existia. Uma cavidade, uma neocavidade, uma cavidade que vai se formar a partir do surgimento, da criação e da formação desse abscesso. E empiema, conceitualmente, é quando se contém, quando se existe pus num espaço já pré-formado. Então, a gente sabe que o espaço subdural, o espaço subdural ele é um espaço de fato, enquanto o epidural seria um espaço virtual, né? E no cérebro seria no parênquima, não existe espaço ali. Quando vai se formando a coleção, né, o pus vai se formando, vão existir as fases que eu vou mostrar para vocês do empiema. Essa cavidade ele vai dando espaço, vai se criando ali num espaço que não existia. Então, por definição, o abscesso é uma infecção supurativa focal do parênquima cerebral, ou seja, localizado, restrito, delimitado, que está contido numa cápsula vascularizada e podendo ser decorrente de diversas infecções, sendo as bactérias aí as grandes representantes, mas você pode ter por fungos, protozoários, helmintos e assim por diante. Um pequeno histórico, uma pequena introdução aqui sobre epidemiologia, né? Eles fizeram uma série em Taiwan e mostrou que a casuística era em torno de 1,8 casos a cada 100 mil pessoas por ano. Se você considerar que em imunossuprimidos isso vai ser muito mais frequente, é uma doença majoritariamente de homem. A gente vai ver que nessa aula há muita divergência da literatura, tá? Muitas vezes você consegue você tem casuísticas completamente, estatísticas completamente diferentes, bem díspares, de acordo com a fonte que você está observando. Então, de acordo com a literatura, a gente vê que, de fato, é mais comum em homem, mas aí tem de 2 a 3 casos para cada mulher, e na idade média de 30 e 40 anos, com a ressalva de que, quando esse abscesso ele é decorrente de otite, a gente vai ter os extremos de idade sendo principalmente os extremos de idade sendo mais frequentes. Então, menos de 20 e menos de 40 anos. Quando ela é decorrente dos seios paranasais, é que aí a gente vai se encontrar mais nessa média aí de 30 a 40 anos de idade. Tem existido, ao longo dos anos, tem havido uma mudança aí no perfil epidemiológico, né? A gente sabe que com o advento de novos antibióticos, com o acesso às populações, as populações tendo mais acesso a serviços de saúde, identificando os precursores do abscesso no início, houve uma mudança do perfil epidemiológico e com a redução dos casos, né? A vacinação é algo muito importante também. A gente sabe que com a vacina de hemófilos, que foi introduzida aí
no século passado, os casos por hemófilos também vão diminuindo, né? Mas mesmo assim, e os antibióticos cada vez mais modernos, né, de largo espectro e também com as técnicas de imagem, de diagnóstico que ficaram cada vez melhores. A gente sabe que 20, 30, 40 anos atrás, a ressonância não era uma realidade nos serviços de saúde. Hoje já é, você consegue identificar melhor essa lesão em casos em casos mais precoces, e com isso, obviamente, tratar com o melhor desfecho, né? Um pequeno adendo aqui que em crianças ainda 25% são em crianças, né, principalmente decorrente de otite média aguda e doenças cardíacas congênitas, né, como a gente vai ver lá na frente, pacientes que têm defeitos de septo cardíaco e que existe comunicações intra-atrial e intraventricular, você consegue pular o pulmão, que funcionaria como um filtro para infecções de outras partes do organismo. E aí, essa infecção poderia ir para o parênquima cerebral. É também comum, também, com o advento de mais cirurgias, neurocirurgias, a gente sabe que é um fator de risco para o abscesso, são as neurocirurgias. Então, com o fato de as cirurgias terem aumentado aí ao longo dos anos, obviamente que você vai ter também mais casos. E, como tudo, né, em medicina, infeccioso, aquele grupo de pacientes que são imunossuprimidos, seja ele HIV, transplantados, em quimioterapia, uso prolongado de corticoide, né, pacientes depiocíticos que precisam usar corticoide, enfim, eles vão estar mais predispostos a fazerem abscesso, né, assim como qualquer outra infecção. Então, aqui a gente tem, finalmente, a patogênese, né, que basicamente, existe 3 formas desse abscesso se formar e dele surgir. A gente vai ter uma via que é a contiguidade, que é realmente pela proximidade de uma determinada lesão no cérebro, né, na cabeça, perdão, que ela vai passando as camadas as camadas, né, couro cabeludo, tecido celular subcutâneo, osso, e chegar no parênquima cerebral. A disseminação hematogênica, que a gente também pode chamar de metástase, né? Metástase é aquilo que, se a gente for pegar a etimologia da palavra, metástase não somente pode ser usada para câncer, tá? Metástase é tudo que se transporta, que se desloca para um outro local. A disseminação hematogênica, que a gente vai ver que são os casos mais graves, né? Trauma, e aí nesse trauma eu posso considerar também o trauma cirúrgico, já que quando você faz uma cirurgia no paciente, você está causando uma lesão traumática, e os criptogênicos, que são aquelas causas que a gente não consegue identificar, a gente não consegue identificar a causa, que corresponde a um número até significativo, aí, em torno de 20% dos abscessos. Então, aqui dando um aprofundamento maior no mecanismo de formação desse abscesso por contiguidade, a gente vai ver que ele de acordo com o Yumas, que seria aí o grande tratado da neurocirurgia, o Yumas ele mostra que essa seria a forma de formação de abscesso mais comum, representando aí de 25% a 50% dos casos. Mas se a gente já for para o Greenberg, que é um manual de neurocirurgia, em sua última edição, na 8ª edição, eles falam que após a década de 80, a via hematogênica é a principal. Isso é divergente, como eu disse, o objetivo da aula não é encerrar o assunto, mas propor uma discussão, né, propor aí um pontapé inicial, então isso pode ser melhor aprofundado, mas existe essa divergência aí, e são duas grandes fontes, né? A gente fica naquela sem saber bem por qual seguir. Mas aí vamos seguir o Yumas, que seria foi a principal bibliografia que eu segui aqui para produzir essa aula. Vamos fazer por ela, tá? Uma característica importante da contiguidade é que ele é geralmente único. Ora, se eu tenho uma lesão na cabeça, o paciente sofreu um acidente de carro, teve uma escoriação na cabeça, aquilo ali infectou, o antibiótico não conseguiu penetrar,
não foi debridado, aquilo ali ficou uma necrose, foi se aprofundando, tecido celular subcutâneo, osso, adentrou. Aquilo ali vai ser focal, aquilo ali vai ser naquela região ali. Salvo você ter duas lesões em pontos diferentes da cabeça que produzam, que faça essa contiguidade, o mais comum é que seja único, de fato, né? E você vai ter como fonte principal, como foco principal, o ouvido médio, decorrente de a infecção do ouvido médio, causando uma otite média aguda, e como sendo o principal precursor, né? A gente sabe que quando essa infecção, quando o abscesso ele decorre de uma otite média aguda, o principal ponto para qual esse abscesso, o principal ponto onde esse abscesso vai se formar, vai ser o lobo temporal, em 54% dos casos. Em cerebelo, em 44% dos casos, e em ambos, em 2% dos casos. Outra fonte muito comum de formação de abscesso seriam os seios paranasais, né, decorrentes de uma sinusite, e aí a gente pode olhar nessa imagem mais de cima, nessa imagem do topo aí, a gente vê uma sinusite esfenoidal, né? Não é... No caso, quando essa sinusite ela é frontal, obviamente que pela proximidade aqui com o lobo frontal, o abscesso iria se formar no lobo frontal. E se fosse esfenoidal, esse abscesso se formaria ou no lobo temporal ou na cela túrcica. Então, nessa primeira imagem aqui de cima, do topo, você vê aí uma tomografia de crânio mostrando uma sinusite esfenoidal. Perdão, uma sinusite esfenoidal mesmo. Quando você tem um outro foco de formação de abscesso por contiguidade, seria a mastoidite, que seria essa imagem de baixo aqui. Você vê também uma tomografia de crânio, tá? E aí você vê que, se você pegar o lado esquerdo do paciente, você vê que as células mastoides estão bem aeradas, que é o normal. Existe até um pouquinho ali, na parte mais medial, que tem algum velamento. Mas se você olhar o lado direito do paciente, que está à esquerda da imagem, você vai ver que essa mastoide está completamente velada, né? Ela está com uma mastoidite aí, e que é um grande foco de abscesso cerebral por contiguidade. Existe escrito na literatura abscesso cerebral formado por contiguidade decorrente de foco dentário, de abscesso peridentário. Isso é raro, e quando acontece, ela principalmente, esse abscesso vai se formar no lobo frontal. Uma outra via que a gente viu lá seria a via hematogênica, que seria a metástase. Isso aí corresponde a 10 a 35% dos casos, e uma característica interessante, eu fiz até aqui uma brincadeira, um mnemônico, para se lembrar que é o seguinte, que abscesso de metástase múltiplo e multiloculado. Então, você vai ter... É o mesmo mecanismo de quando a gente tem um AVC, por exemplo, de foco de cardioembólico. O que acontece? Aquele coração ali que funciona como uma bomba, ele vai jogar o sangue que tem os coágulos, que tem os trombos, e se esse trombo, quando vão ser bombeados pelo coração, e vai se disseminar por múltiplas regiões do cérebro, obstruindo aí as artérias de diferentes localizações, né? Tanto de fossa posterior como de fossa anterior. E aí, no abscesso, funcionaria da mesma forma, né? Se esses êmbolos eles estiverem infectados, por exemplo, decorrente de uma endocardite, de uma endocardite bacteriana, você vai ter esses trombos, né, formando em múltiplos pontos do encéfalo e formando abscessos a partir daí. Então, a gente chama chuveira, né? Faz um chuveirado de êmbolos sépticos no parênquima cerebral. Eles são mais... E outra característica é que eles são multiloculados. Então, você vai ter aquele abscesso não com uma única loja, não com um único espaço, mas com septações que tornam o abscesso mais grave, associado a maior mortalidade, né?
Há um pequeno viés aí, que é o fato do seguinte: esses pacientes que têm endocardite bacteriana, que têm, que têm outras infecções no outro corpo, no resto do corpo, para poder jogar para o encéfalo, geralmente são pacientes mais graves. Então, a gente fica naquela se essa mortalidade maior ela vai ser decorrente de somente a gravidade desse tipo de abscesso ele é maior, ou se de fato ele é já pelo comprometimento sistêmico e já integral desse paciente, né? Já é um paciente mais comprometido, mais consumido. As fontes principais são as doenças pulmonares crônicas, né? Porque você vai ter ali a proximidade do pulmão com o coração para jogar para cima, né? Estranhamente, não se sabe exatamente por quê, mas a endocardite bacteriana ela não é uma fonte tão comum. De todos os pacientes que desenvolvem endocardite bacteriana, apenas 5% dos casos vão evoluir com abscesso cerebral, o que aparentemente é pouco, mas se a gente considerar a gravidade da doença, e aí eu deixo aqui bem claro que eu não falei no início, o abscesso cerebral é uma doença gravíssima, com alta mortalidade, né? A gente vê que também talvez não sejam tão poucos casos assim, tá? Como outras fontes desse abscesso, a gente pode ter infecções de sítios diversos, né? Com um adendo especial para abscessos pélvicos, né? Da região pélvica. Uma coisa interessante aqui que eu achei na literatura, que é a terapia esclerótica para a doença varicose esofágica está associado com abscesso cerebral, e as patologias congênitas cardíacas, né? Que é algo que eu mencionei mais atrás, né? Como terceiro via de foco de patogênese, de formação desse abscesso, a gente tem o trauma. E aqui eu entro com o trauma de traumatismo crânioencefálico decorrente de um acidente de carro, de um capotamento, de uma queda, como também a parte de cirurgia, né, que vai entrar aqui nessa subdivisão de causas externas e causas hospitalares. Corresponde aí de 1,5% a 10% dos casos. E a literatura fala que esses casos estão aumentando ao decorrer do tempo, né? Como causas externas, a gente tem o TCE, como eu mencionei, mordidas de animais, né? É algo bastante não tão comum, né? Bastante incomum. Pisse na língua, né? Pela questão da drenagem, da vascularização, que é próxima, né? Que drena para o encéfalo. As causas hospitalares. Então, a gente tem aí, desde a manipulação cirúrgica direta, que você pode ali inocular um patógeno no tecido cerebral, até a simples fixação do pino do Mayfield, né? Que é o suporte com os três pontos para fixar a cabeça para se proceder a uma neurocirurgia. Esse Gliadel Wafers para glioma é um tratamento que se usa para glioma, que são placas com carmostina, que é um antineoplásico que se usa quando você retira o glioma, você vai implantar esses wafers, né, esses lajoquinhas com a medicação carmostina, que é esse antineoplásico. Isso aí pode ser também um foco de abscesso cerebral. Embolização angiográfica, quando a pessoa vai se submeter a um cateterismo, se essa pele está infectada, você pode jogar, a partir da entrada desse cateterismo na pele, você pode jogar essa bactéria, esse patógeno aí para a corrente sanguínea. E mais uma controvérsia são os fragmentos ósseos, né? Que decorrente de trauma. Então, não tem um consenso se esses fragmentos ósseos, perceba que eu não estou falando de corpo estranho externo, não estou falando do paciente que sofreu um acidente e aí pedrículas, terra, misturou porque ele perdeu osso, perdeu tecido cerebral e ali adentrou algum material do solo. Não estou falando disso, estou falando de fragmento ósseo, que teoricamente seria estéril, né? Isso permanece como controverso, como possível causa de abscesso. Algo que não falta consenso, algo em que existe o consenso, é que esses fragmentos ósseos estão realmente implicados na formação de fístula de córicas, mas isso aí seria assunto para uma outra discussão, né? Então, agora a gente vai chegar na etiologia, de fato, né? A gente viu lá na frente, lá atrás, que
Os patógenos, bactérias, fungos, protozoários, eles são os agentes etiológicos dos abscessos, né? Uma infecção, né? Então, a gente agora vai aprofundar um pouquinho nas causas propriamente né, disso. E aí, o tecido cerebral, a gente vê que ele é um tecido muito suscetível à infecção. Para se ter ideia, a título de comparação, enquanto são necessárias de 100 mil a 1 milhão de colônias, 10 a quarta é 100 mil, né? 10 mil, né? 100 mil não, 10 mil, né? De 10 mil a 1 milhão de colônias para infectar a pele, para infectar o parênquima cerebral, basta 100 colônias. Então, assim, é um tecido muito suscetível, um tecido muito delicado, muito nobre, né? Que é frágil, né? Nesse aspecto de ser suscetível à infecção. A gente tem as bactérias, né? Aí representando seria o grande representante do agente etiológico, com os streptococcus, como a gente vai ver lá na frente, sendo o responsável majoritário, né, pelas infecções. Os estáfilos, quando você tem decorrente de infecção de pele, né? E os bacilos gram-negativos entéricos, né? Fungos é uma causa importante também, como candidíase sendo o principal. Protozoários. Então, aqui, nessa aula, eu vou focar mais em bactéria e vou passar um pouco por fungo também, dar uma pincelada geral para o fungo. Protozoários, parasitas e micobactérias decorrentes da tuberculose seria um outro capítulo, seria uma outra aula, que aí a gente pode deixar para uma outra discussão, se for do interesse de vocês, ou deixo aí como sugestão para vocês se aprofundarem, né? Como protozoário, a toxoplasmose seria o principal, né? Dos parasitas, a Taenia solium, que tem algumas fontes falam que seria a principal causa de abscesso cerebral aqui nas Américas, né? A decorrente aí da ingesta de carne de porco mal cozida, né? A gente sabe que a neurocisticercose como causadora, a Taenia solium como causadora de neurocisticercose é algo de uma certa frequência, né? E a micobactéria que seria o bacilo de Koch, causando uma tuberculose cerebral. Interessante aqui fazer esse adendo, que essa série indiana, com 715 casos de abscesso cerebral, mostrou a presença de bacilo de Koch em 60% dos pacientes, né? Então, a gente pode atribuir isso a um baixo acesso ao serviço de saúde. A gente sabe que a Índia é um país muito pobre, né? Muito carente, né? de acesso a serviços de saúde, mas fica aí como bastante interessante, né? Que não só é decorrente de imunossupressão, né? Pacientes imunocompetentes também padecem desse mal. Aqui a gente vai, então, destrinchar um pouco mais a etiologia causada o abscesso causado por bactérias, né? Como eu falei, o streptococo ele é o principal agente etiológico do abscesso cerebral, né? Representando aí 70% dos casos das infecções bacterianas, né? Se a gente levar em consideração o estáfilo, que seria o segundo mais comum, causando aí de 10 a 20% dos casos, a gente sabe que os estáfilos, né, que são aqueles decorrentes de infecção de pele, né, a gente vê que eles estão associados a uma maior virulência, né, tanto com a maior extensão da lesão, esses abscessos a gente observa que eles são maiores, né, com a necrose interior maior, e uma latência, um tempo para que a cápsula que envolve, a cápsula vascularizada que contém esse abscesso, que contém essa infecção, essa lesão, que a gente vai ver que está associada a um maior controle da doença, né? Porque meio que delimita o parênquima cerebral, embora vá evoluir com um possível efeito de massa, né? A lesão adquire uma característica, um aspecto com efeito de massa, né? Ele protege, né? Ele vai separar ali a cápsula, forma como se fosse um revestimento mesmo que isola a lesão. Mas e nos estafilococos existe uma latência maior
para a formação dessa cápsula. As fases no abscesso elas estão mais dilatadas, né? A pseudomonas também, aí como causa importante, né, de abscesso cerebral, e tem as menos comuns que a gente tem aí algumas peculiaridades, como, por exemplo, a listéria, que seria uma bactéria bem comum em imunossuprimido. A salmonela, se você chega a um paciente com a clínica condizente e esse paciente ele fala para você que ele tem anemia falciforme, você tem que pensar em salmonela. Então, assim, qual que é a importância de você traçar e dar delimitar esse perfil do paciente, né? Saber a casuística, saber a história do paciente. É você, lá na frente, quando a gente vai falar do tratamento, é quando você for lançar a mão de um tratamento empírico, você conseguir dirigir mais para uma causa ou para outra. Então, a gente vê que salmonela, ela tem, se você tem um paciente com anemia falciforme, você acaba direcionando seu tratamento para a salmonela. A nocardia, que é uma bactéria, também tem uma peculiaridade que ela é bastante comum em pacientes transplantados de órgãos sólidos e em gestantes. Então, um paciente que submeteu-se a um transplante de fígado no passado, você vai pensar. Paciente que está gestante, você vai pensar em nocardia. Você tem que pensar isso, certo? Para poder dirigir melhor o seu tratamento. Bastante interessante aqui é que a cultura vai ser negativa, e aí, de novo, existe essa divergência, né, essa variância de casuística, que a cultura vai estar negativa em até 43% dos casos. É muita coisa, né? E isso se deve a quê? Se deve a você iniciar o antibiótico. A gente sabe que o antibiótico ele tem que ser iniciado mais precocemente, né? O paciente que ele está mais toxemiado, está mais comprometido, é interessante que se inicie a antibiótico terapia o mais precoce possível, mas isso acaba por você limitar a sua definição etiológica, né? E isso chega a um percentual relevante, né? 43% é muita coisa. Casos decorrentes de meningite, a gente tem que pensar naquela tríade clássica, né? De hemófilos, pneumococo e listéria, que são aí bastante comuns dessa patologia. Aqui, falando um pouquinho de fungo, observou-se nos últimos anos um aumento no número de casos de abscesso cerebral causados por fungos. Isso devido ao antibiótico de largo espectro, cada vez os antibióticos aí com um largo espectro, com um espectro de ação maior, o que acaba favorecendo a infecção fúngica, né? O uso de corticoide, que a gente vai ver que tem a importância, né? O corticoide é importante para algumas situações, mas acaba imunossuprimindo o paciente. E, obviamente, os imunossupressores aí, que cada dia são mais potentes, né? Para tratar, por exemplo, pacientes que se submetem a transplante, a pacientes oncológicos que ficam imunossuprimidos aí, transplantados que precisam de usar esses imunossupressores, acabam ficando mais suscetíveis a lesões fúngicas. Como principal agente etiológico aí, fúngico, a gente tem a Cândida. Cândida vai ser aí o grande representante do abscesso fúngico. Então, você tem Cubicândida. Outras classes importantes de fungo, e aí aqui eu separei duas, são os aspergilos, que você tem que pensar em pacientes neutropênicos, e o mucorales, que é uma lesão mais agressiva, está associado a casos fulminantes de mucormicose. Mucormicose é aquela lesão que cursa com trombose de seio carotídeo, né? De seio carotídeo. Fatores de risco para lesão fúngica. Então, são basicamente essas, né? O paciente imunossuprimido, seja ele decorrente de uma imunossupressão por diabetes, mellitus ou pelo uso de corticoide. O uso de antibióticos de amplo espectro está associado ao fator de risco. Prematuridade, um paciente que foi prematuro, isso está associado também à lesão fúngica. Traumas térmicos, então a gente sabe que quando
vai se fazer uma neurocirurgia, ali o calor do bipolar, né, acaba favorecendo mais a lesão fúngica. Essa deficiência dessa CARD9, que é uma proteína relacionada com o recrutamento de células do sistema imune para fungo. Então, quem tem essa deficiência de CARD9 congênita vai estar mais suscetível a abscesso fúngico. Então, se o paciente já chega para você com uma história disso, que na prática a gente vê que é praticamente impossível, né? Uma coisa muito específica, mas, em tese, se ele chega para você com essa história, você teria que pensar em cobrir fungos, né? Catéter venoso central também está associado com lesão fúngica e também a doença granulomatosa crônica. Agora a gente chega num ponto da discussão que é a formação dos abscessos. Ana, por favor, me controle do tempo, tá? Se for ficando muito alongado, você vai me sinalizando aí, tá? Eu não Sim, ainda quero... está sem problemas. A pessoa acha que só tem aula ali, algumas pessoas têm às 7 horas, mas a gente está Ah, às é? 6h15, então está bem tranquilo. Tá bom, então. Então eu vou... Vamos vendo aqui. Então, as fases do abscesso. Então, a gente... Obviamente que esse é um processo, a formação do abscesso é um processo contínuo, mas, didaticamente, a gente divide, porque a gente observa características peculiares da formação desse abscesso e acabou dividindo essa formação em 4 fases, né? Cerebrite precoce, a cerebrite tardia, o encapsulamento precoce e o encapsulamento tardio. Algumas literaturas se referem a isso como fase 1, 2, 3 e 4. Fica aí a critério do freguês. Aqui eu botei alguns pontos que é interessante mencionar, que a formação da cápsula colaginosa ela é mais preeminente no lado cortical. Então, quando essa cápsula, na formação do abscesso, essa cápsula ela vai se formando, existe uma tendência dela ser mais robusta na parte voltada para a calvária, na parte voltada para o lado cortical, para o lado ósseo, e mais tênue no lado mais profundo, no lado ventricular. A gente sabe que no centro do cérebro existem os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, que são essas cavidades, né, que circulam o líquor, e que, quando o abscesso se forma, por uma questão de vascularização, a gente sabe que na parte aqui da convexidade é a parte cortical do cérebro, uma parte mais vascularizada do encéfalo. E com isso você consegue depositar mais colágeno, mais fibras colágenas. Essa região mais superficial acaba ficando mais robusta. Só que isso tem um problema, porque sendo a parte mais profunda do abscesso, mais em contato, mais próxima com os ventrículos, ela está mais suscetível a romper para o ventrículo. Seria uma catástrofe. Imagina, pus para dentro do ventrículo, né? Isso você pode evoluir com a formação de hidrocefalia, com meningismo, com outros, e está mais associado com a mortalidade maior. Então, é algo muito grave, né? Quando da formação, e isso está nesse processo de formação da cápsula, né? Como eu falei, o encapsulamento da lesão está mais associado a uma menor mortalidade e os abscessos por metástase, eles apresentam a menor tendência a formar cápsula, por isso que a gente viu que eles eram mais graves, né? Porque a cápsula, ela funciona como eu falei, né? Embora funcione com efeito de massa, ela protege da infecção. Aqui a gente vê uma tabela aqui do IUMAS, né? Da 8ª edição, agora que foi lançado agora em 2022, algo bastante atualizado, que ele delimita aí as fases, né? A cerebrite precoce. Então, eu destrinchei um pouquinho isso aqui para a gente ver. A cerebrite precoce. Então, a cerebrite precoce vai ser aquela fase inicial que é a inflamação. É a inflamação aí dos primeiros dias, do primeiro ao terceiro dia. Está associado com infiltrado inflamatório agudo de neutrófilos e monócitos, infecção do tecido cerebral. Não vai ter uma área bem definida. É aquela região ali que vai estar inflamada, demasiada, porque se tem inflamação, tem processo logístico e você vai ter edema. E aí, na imagem,
A gente vê aqui na primeira imagem, aqui à esquerda, de baixo, né? Em cima seria uma peça anatômica com o processo de cerebrite precoce. Embaixo a gente vê uma tomografia computadorizada e a gente vê um processo ali, uma área hipodensa, né? Ali no lobo parietal, lobo occipital, uma área de edema, né? A gente vê uma hipodensidade, que a hipodensidade significaria, né, que você tem mais água. Se você tem mais água, a lesão ela vai ser menos captante do raio-x, menos vai esbarrar menos o feixe de raio-x, e aí vai ficar com esse aspecto mais preto, né? Na segunda imagem, eu tenho uma imagem de ressonância magnética em T2. Só para deixar claro, não é o mesmo paciente, tá? Aqui são imagens aleatórias. A segunda e a terceira são do mesmo paciente, mas essa primeira aí da tomografia não é. É um outro paciente. Na ponderação em T2, na ressonância magnética, a gente vai ver um edema bem característico aqui. A gente vê, não consigo mostrar com o mouse, mas se a gente olhar aí na parte posterior, né, do hemisfério esquerdo, do hemisfério direito, a gente vai ver que essa lesão hiperintensa, em ressonância a gente fala em sinal, né, em intensidade de sinal, não em densidade, como na tomografia, a gente vai ver que existe ali uma área hipointensa, que geralmente representa líquido, abscesso. E no FLAIR, a gente vai ver isso aí com mais propriedade, porque ele tira o sinal do líquor, né, na ponderação em FLAIR. Na cerebrite tardia, que seria a segunda fase, a gente tem como marco a proliferação vascular. Essa é uma fase que ocorre aí de 4 a 9 dias, né? A gente tem como principais marcos a formação da necrose central. Então, a gente já vai ter esse processo inflamatório já sendo depositados fibroblastos, né? E aí a gente consegue já perceber uma necrose no centro da lesão, como a gente vê nessa peça aqui de anátomo patológico, no hemisfério cerebral esquerdo, acredito que aqui direito, né? Na peça anatômica. Nessa fase eu já poderia, em tese, funcionar esse abscesso. A gente vai ver na questão do tratamento mais à frente. Há uma proliferação vascular no entorno dessa cápsula, né? E ocorre o pico de edema, né? O processo inflamatório ele vai estar aí no seu apogeu, na sua fase máxima. Com o encapsulamento precoce, a gente já vai ver uma cápsula bem formada, embora ainda tênue e fina. Essa cápsula ela ainda vai ficar mais robusta no encapsulamento tardio, na fase 4, né? A gente nota que vai reduzindo a necrose central, ela já vai se consolidando, né? O processo de necrose ele vai se desacelerando, porque já está praticamente todo necrótico, não existe mais aquele processo ativo de necrose, existe necrose já instalada. E o edema começa a regredir porque você vai ter a lesão encapsulada, então você não vai ter ali um estímulo mais para recrutação para causar um processo inflamatório agudo. Aí vai cronificando, né? Vai ficando subagudo e com isso você tem menos efeitos de inflamação. Por outro lado, vai ter de massa, né? Efeito de massa, porque funciona ali como uma massa mesmo, né? Uma formação tumoral, como se fosse uma formação tumoral, né? E, finalmente, no encapsulamento tardio, que seria aí a quarta fase, a fase do abscesso maduro, né? Que seria aí a partir do 14º dia, você vai ter o abscesso formado, né? A cápsula colaginosa madura, você vê aí nessa pecinha anátomo patológico que ela já está bem espessa, né? Já é e também com a captação de contraste em T1 aqui embaixo, T1 com contraste, você vai ver que o contraste ele realça bem em forma anelar, significando que essa cápsula está bem robusta e bem vascularizada, né? Nessa imagem à direita, aqui em DWI, né, que seria a restrição à difusão, a restrição de difusão, você vê que a lesão ela restringe a difusão, por isso que ela fica hiperintensa. Por quê? Porque se eu tenho ali uma formação purulenta, necrose que se tornou pus, o pus é um conteúdo espesso, líquido,
ele não tem a mesma, é diferente de uma lesão líquida propriamente fluida, ela vai ter uma densidade maior. A captação, de restrição à difusão na água, na ressonância magnética, a água não transita livremente, e aí acaba por formar essa lesão hiperintensa em DWI, né, na difusão. A gente finalmente chega no quadro clínico desse paciente e a gente vê que esse quadro ele não é tão característico, né? Existe até descrito uma tríade clássica, mas que ela só vai estar presente em a literatura, mais uma vez, diverge em até 50% dos casos. Em algumas séries, em até 15% do caso, em apenas 15%. Então, se você for esperar que o paciente tenha febre, cefaleia e lesão focal, você vai perder de dar esse diagnóstico mais precoce. Então, você tem que procurar ativamente. Então, quem vai definir isso, de fato, você tem que pensar, você tem que ver a anamnese do paciente, você tem que saber se esse paciente, por exemplo, estava tratando de um otite, se esse cara tem uma sinusite crônica, se esse cara desenvolveu uma mastoidite, se esse cara tem um endocardite bacteriana, se ele foi submetido a um trauma, uma neurocirurgia prévia, para você juntar essas informações e ir construindo o seu raciocínio clínico para chegar na lesão, para chegar no diagnóstico, né? Mas existe, claro, os sintomas comuns, dos quais a cefaleia vai ser aí o principal. A gente vê que essa cefaleia, quando ela surge de maneira súbita, com meningismo associado, é possível de estarmos diante de uma ruptura para o abscesso ventricular, para o espaço ventricular, o que é catastrófico, né? E aí, o paciente que vai ter mais convulsão, né, é aquele que tem um abscesso mais próximo da região cortical, principalmente dos córtex frontal e temporal, que são os córtex mais epileptogênicos, né? A gente sabe que a convulsão, né, o estado convulsivo, né, ele é uma alteração de córtex. Então, se você tem um abscesso mais profundo, você não vai esperar a convulsão como sintoma principal, como sintoma principal, né? Sinal principal. A convulsão ela vai ser uma característica do paciente que tem essa lesão mais cortical. Náuseas e vômitos, rigidez no cal, papiledema decorrente da síndrome de hipertensão intracraniana, né? São outras características aí do abscesso, né? A gente tem que saber do seguinte, que o abscesso cerebral ele apresenta sinais e quadros clínicos inespecíficos, mas que basicamente ela vai ter uma síndrome de hipertensão intracraniana, nos estágios em que esse abscesso está mais formado, porque ele cresceu, formou uma cápsula e agora tem um caroço, uma massa dentro do cérebro, que está comprimindo as estruturas ao redor, e a gente sabe que o crânio, por ser um invólucro fechado, um compartimento fechado, ele não vai ter para onde crescer, e aí vai acabar por sofrer, né, por esse aperto lá dentro, né, evoluindo com herniações possíveis, né, herniações transfalcinas, herniações de uncos, né, enfim. E vai ter uma síndrome tóxica, uma síndrome infecciosa. O paciente vai chegar toxemiado, com febre. Então, basicamente, essas duas síndromes, e obviamente com sinais focais, né, porque a depender da região do cérebro, você pode identificar ali se for em área motora, você vai ter um déficit motor, se for em área sensitiva, déficit sensitivo, como as demais lesões cerebrais focais, né? Seria, basicamente, o diagnóstico você vai pensar quando você tem síndrome de focal de hipertensão intracraniana com a síndrome de toxemia. E aí você vai... E, obviamente, o mais importante até seria a história do paciente. Para você dirigir esse paciente para uma neuroimagem, que a gente vai ver que é o grande divisor d'águas do diagnóstico, para você tratar o seu paciente, né? Observou-se em estudos que, à medida que esse abscesso, a cada 1 milímetro que ele está mais próximo do ventrículo, aumenta a chance de ruptura em 10%. Né? Então, é algo aí bastante
À medida que ele é mais profundo, você tem essa chance maior de ruptura. Lembrando que abscesso multiloculado ele é fator de risco para ruptura ventricular e que os pacientes imunossuprimidos eles vão ter uma clínica menos exuberante, porque ele não vai ter uma resposta inflamatória exuberante e, obviamente, não vai se formar cápsula da mesma forma, não vai ter recrutação de células inflamatórias com aquela cascata da inflamação, interleucinas, fator de necrose tumoral, aquilo não vai ser tão exuberante. Então, você tem que estar atento. Se você tem um paciente imunossuprimido, você fica atento quando ele tem um foco infeccioso. Certo? O diagnóstico. Então, você pensou no seu paciente, você chegou o paciente para você, você fez uma triagem, né, de infecções, né, a história do paciente, se ele já estava tratando uma mastoidite, se ele já estava tratando uma endocardite, se ele já teve uma história de trauma, você vai botar esse paciente para a imagem, que é o grande divisor de águas, né? A punção lombar ganha pouco espaço aqui, muitas vezes ele vai estar negativa. Laboratório também vai ser inespecífico, muitas vezes apenas com aumento de PCR, o VHS. Os demais, o leucograma pode nem aumentar, pode estar ali inocente, né? Então, quem vai dar o seu diagnóstico é, de fato, a imagem, né? E aí a gente vem aqui, finalmente, para a imagem. Eu tinha separado para dar uma introdução aí em imagens para a gente, porque fica mais fácil quando a gente entende aí o que você está vendo na tomografia, o que você está vendo na ressonância, mas aí iria me alongar demais, não é o objetivo, né? Mas vamos aqui tentar ser mais objetivo na questão da imagem. Ressonância magnética é o grande exame para você dar o seu diagnóstico, embora a tomografia tenha uma importância. Nessa tomografia aqui com contraste, a gente vê já um abscesso maduro, já em fase 4, com captação de contraste anelar. E a gente vê até que esse abscesso ele não está tão redondinho, ele tem ali, você vê que ele tem uma ponta, ele tem ali um bico, né? Que é o que a gente chama que isso é bastante característico dos abscessos, que seria o abscesso satélite, né? Porque o que acontece? Essa cápsula ela se rompe e aí há uma neoformação dessa cápsula. E aí ela vai entremeando como se fosse emitindo os pseudópodes, né? Aqueles pseudópodes lá dos macrófagos dos macrófagos, né? Aquela emissão de pseudópodes. Porque a cápsula rompe, mas aí já vai formando uma neocápsula ali, envolve novamente e contém. Então, quando você vê uma imagem assim, ela não necessariamente vai ser bem redondinha. Ela pode ter esse aspecto. A ressonância de crânio. Então, ressonância de crânio, a gente precisa visualizar essas sequências aqui. T1, T1 com contraste, T2, T2 flare, difusão e mapa DC. Até T2 flare, a gente vai ver que existem muitos diagnósticos diferenciais. Quem vai matar, se essa lesão, em 99% dos casos, é de fato abscesso, é a difusão, a restrição à água. E aí é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Uma breve noção aqui. Em T1, a imagem vai estar, substância branca vai estar branco, substância cinza vai estar cinza. E em T2, isso vai inverter. Só para que a gente entenda aqui no fio da meada, né? Então, a gente tem aqui um abscesso cerebral em 4 ponderações. A gente tem aqui, não um abscesso cerebral, vamos lá, né? Vamos construir o raciocínio. Porque eu falei que até T2 flare você tem diagnóstico diferencial com outras lesões. Então, até o T2 flare, se a gente pensar na ressonância magnética como uma sequência de ponderações, até aqui você não pode afirmar, claro, que se o cara tem isso aqui e tem febre, tem uma mastoidite, você vai pensar, obviamente, e praticamente o diagnóstico vai estar fechado. Mas se você observar só a imagem, até T2 flare, você pode pensar que isso aqui possa ser um glioblastoma. Isso aqui possa ser uma metástase, né?
Então, vamos lá. Em T1, que é essa primeira imagem aqui, a gente vê basicamente uma hipodensidade, né? Em lobo aqui, basicamente no sulco central, né? Em área eloquente, inclusive, né? Está aqui na confluência dos giros pré-frontal do giro pré-central com o pós-central, né? Em T2 com contraste, você já vai ter... pessoal, só mais uma noção, não sei se vocês têm, me permita, né? A imagem em T1 ela é basicamente uma tomografia, né? Com maior qualidade, né? Então, quando você coloca o contraste, aqui em T1 com contraste, você vê que existe uma captação de contraste em formato anelar, com centro hipointenso, né? Quando você vai para T2, você vê também em T1 que existe ao redor, em cima e embaixo, voltando aqui para T1, você vê também um pouco de hipodensidade, que é decorrente do edema, né? E em T2 você vai ver esse edema com maior propriedade, com maior clareza, né? T2 é uma sequência para ver líquido, é uma sequência para ver água, né? Então, quando você bota em T2 flare, que ele suprime o líquor em T2 flare, você vê que resta ali uma área ainda de edema. Tudo que está aqui em T2 flare brilhando, hiperintenso, branco, é edema, é líquido. Até aqui, isso pode ser outras lesões, como eu falei. Os diagnósticos diferenciais principais, que seriam as metástases, os glioblastomas e o linfoma. Então, se chega essa imagem aqui para você, voltando, chega essa imagem para você aqui, mas o cara está tratando de um tumor pulmonar, de um câncer pulmonar, pô, você não vai pensar em abscesso, você tem que descartar abscesso, mas você já vai pensar que pode ser uma metástase. Então, a clínica do paciente, a história do paciente, conhecer seu paciente é muito importante, porque vai lhe ajudar a já ir determinando o seu diagnóstico já em fases prévias de investigação, né? Quanto antes. Pode ser um GBM, um glioblastoma multiforme, pode ser um linfoma. Quem que vai matar isso aí? É a difusão. Então, a difusão, se você pega aquela imagem lá e pega essa imagem aqui à esquerda de difusão, porque o que é a difusão? A difusão é o quanto que há restrição de movimento de molécula de água. Ora, se eu tenho um abscesso que é uma coleção purulenta, a água não vai estar livre. É um material, o pus é um material espesso, onde a água não circula livremente. Como numa lesão necrótica de um glioblastoma multiforme. Por quê? No glioblastoma multiforme, o centro da lesão fica necrótico com sangue. E esse sangue liquefeito, ele é mais fluido. Sendo mais fluido, ele não vai apresentar tanta difusão à água. Então, você, aqui na DWI, na difusão, você está tendo uma restrição à difusão da água. Se está restringindo, é material consistente, espesso. Ora, vai ser o quê? Pus. Está fechado em 99% dos casos o seu diagnóstico. Você aí precisaria apenas confirmar o agente etiológico por uma punção por biópsia, que a gente vai ver que já é diagnóstico e tratamento. Como que eu sei que essa lesão ela é de fato difusão e que ela está de fato difusão, não, que ela está de fato restringindo a água? Ora, eu faço a contraprova da difusão, que é essa imagem à direita do mapa DC. O mapa DC ela é uma sequência perdão. O mapa DC ela é uma sequência de ressonância magnética ponderada em T2, né? Todas essas sequências são de T2, são subdivisões do T2,
para você provar que essa lesão aqui em difusão, à esquerda, ela é realmente difusão e não um artefato. A sequência de difusão na ressonância magnética ela é uma sequência muito rápida. A gente sabe que o exame de ressonância magnética é um exame demorado, né? Leva muito tempo lá na máquina, mas a sequência de difusão ela é muito rápida. Em 15 minutos ela é feita, em torno de 15 minutos. Então, para você ter certeza de que aquilo ali não é um artefato decorrente do exame, você faz um mapa DC, que é nada mais, nada menos do que a contraprova. Se ela era hiperintensa em difusão, ficou hipointensa no mapa DC, está confirmado. É, de fato, restrição à difusão de água, o que nos levaria a pensar no abscesso cerebral. Mais sofisticado, que é também um software, que é vamos dizer assim, uma outra, eu não sei se posso chamar até de sequência, mas seria aí um recurso de ressonância magnética é a espectroscopia. O que é isso? Você vai captar na sua lesão as principais substâncias envolvidas na formação daquela lesão. Então, ela é como se fosse um mapa químico de lesão. E a gente sabe que no abscesso, a gente tem a formação de substâncias, mas existe nessas lesões a presença maior de algumas substâncias. E a ressonância, com esse software, com esse recurso, ela vai captar essa substância. Então, a gente vê que se a gente submeter nosso paciente àquela lesão à espectroscopia, e nessa lesão, e nessa espectroscopia vier picos de lactato, succinato, acetato, que são produtos decorrentes da degradação, né, ali do pus, da degradação inflamatória, né, você vai estar sabendo que se trata de uma lesão inflamatória. Por outro lado, se na sua espectroscopia vem outras substâncias, como, por exemplo, N-acetilaspartato, colina, que são substâncias que estão muito presentes quando há replicação celular, ou seja, tumor, você vai estar diante de uma lesão neoplásica. Então, se na sua ressonância por espectroscopia, se na sua espectroscopia por ressonância vem colina, pico de colina, você já vai ficar, poxa, não deve ser lesão inflamatória, isso deve ser aqui lesão neoplásica, né? Então, é mais um recurso aí que a gente pode usar para determinar o nosso diagnóstico do nosso paciente, porque em pouquíssimos casos, mas existe aquela imagem lá da difusão, ela pode ser difusão, porém, ela pode ser exatamente isso aqui, mas não configurar um abscesso cerebral. É raro, né? Mas aí você vai ter também outras formas de comprovar, né? Porque você vai ter toda a clínica do paciente, mas pode ser, ou seja, não é patognomônico. Não existe sinal patognomônico do abscesso cerebral. É essa mensagem que fica como aí do diagnóstico, né? Aqui, aquelas lesões satélites que eu falei para vocês, aqui ainda mais satélite mesmo, né? Aqui você vê quase como um apêndice, né? De lesão, de abscesso. E aí a gente finalmente chega no manejo. O manejo que seria aí a abordagem do seu paciente, né? A gente sabe que, preferencialmente, uma abordagem de um abscesso, ela deve ser composta aí por ser multidisciplinar, né? Com a abordagem do neurocirurgião, o neuroradiologista e o infectologista, né? Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que os abscessos, quando eles são únicos e maiores que 2,5 a 3 centímetros de diâmetro, o tratamento ele vai ser por drenagem e ou exérese por craniectomia, né? Sendo que a drenagem ela ganha um papel fundamental, né? A gente vai ver que a exérese, a remoção desse abscesso em bloco, ela vai ficar restrita para alguns casos que a gente vai ver aqui na frente. Quando esses abscessos são múltiplos, e aí a gente lembra lá do começo da aula que os múltiplos são aqueles decorrentes de metástase, né, por via hematogênica, a gente
vê que é melhor que você biopsie o maior para poder definir a etiologia, para poder identificar o germe que está ali, né? Os múltiplos, eles, quando menores de 2,5 centímetros, é possível você fazer uma abordagem, perdão, os múltiplos não, os abscessos, quando eles são menores que 2,5 centímetros, é possível de haver uma abordagem conservadora. E a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês em quais casos são esses. Na prática, a gente sabe que a abordagem estereotáxica ela fica restrita para aqueles abscessos de áreas eloquentes ou dos mais profundos. A gente vai usar aí, basicamente, a punção guiada por... A gente pode usar também o neuronavegador, né, que não está disponível em alguns serviços, mas a abordagem realmente seria você ir ali com a drenagem percutânea, né, com a drenagem... Percutânea não, com a drenagem do abscesso, diretamente no abscesso. Atentar para o fato de que quando você for abordar seu paciente, você, se possível, você deixar o antibiótico terapia para fazer depois de colher a cultura desse abscesso, para que a gente possa identificar a causa e o agente etiológico, né? Claro que se o paciente está mal, você não tem condições de fazer essa punção agora, diversos fatores, o paciente não tem, enfim, não tem condições clínicas, existem outras questões, enfim, você vai, claro, iniciar um antibiótico antes, é por isso que aquela casuística lá da cultura vir negativa, ela é tão alta, né? Porque isso acaba acontecendo bastante. E qual antibiótico usar? Na prática, você vai usar metronidazol o mais amplo possível. Claro que você vai tentar direcionar para a sua história clínica e para o perfil do seu paciente. Mas você vai ser o mais abrangente possível. Você não vai dar mais para esse abscesso para você passar uma bactéria ali que você não está cobrindo. Então, de maneira geral, você usa aí o metronidazol para cobrir anaeróbio e uma cefalosporina de terceira ou quarta geração, que geralmente se usa um Rocephin, a ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira, para cobrir ali estrepto, gram-positivo, que seria os principais agentes. Se você imagina que esse paciente ele vem, o agente etiológico ele é decorrente de um TCE, da trauma, se você está pensando em estáfilo, você vai associar a vancomicina. Se você está suspeitando que existe aí um gram-negativo, pseudomonas, né, outros germes, você vai iniciar o meropenem. Se você não tem nenhuma história do seu paciente, né, que é improvável, mas enfim, você já vai começar com tudo, vancomicina, metronidazol e cefepime, inclusive até podendo associar antifúngico ou não, né? E aí cabe aqui aqueles pormenores que a gente falou, né? Aqueles germes mais, aquelas bactérias menos, aqueles germes mais, aqueles agentes menos comuns, da nocardia, por exemplo, que é sensível a sulfametoxazol, trimetropina. O paciente submeteu a tumor sólido. Bota já um sulfametoxazol no seu paciente que é provável de ele ser acometido por nocardia. Fungos, o grande agente seria a anfotericina B, seja ela lipossomal ou a regular padrão. Aqui, como continuidade do manejo, os casos de exérese por craniectomia. Então, para quem que eu vou reservar a craniectomia? Ou seja, é preferencial que você vá lá com a agulha e drene o seu abscesso, né? Você perfure lá a cápsula e você drene o seu abscesso. Mas existem os casos que você vai ter que fazer uma craniectomia, ou seja, abrir um pedaço de osso, um flap ósseo, e expor o parênquima cerebral para você retirar esse abscesso e em bloco. Não se deve... É altamente perigoso que esse abscesso ele seja rompido durante a cirurgia. Então, é interessantíssimo que você remova ele em bloco. Imagina, vai dar pus na cavidade cerebral, no parênquima cerebral. É tragédia, né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui embaixo, eu retirei de um vídeo do canal Microneurosurgery.org, que está disponível aí no YouTube. Então, eles mostram a cirurgia de exérese de um abscesso cerebral em bloco.
Se vocês tiverem interesse, segue aí esse canal. Não é meu, não conheço, não sei, mas achei bastante interessante e acho que vale a pena compartilhar, né? Mas, finalmente, para quem que eu vou reservar a craniectomia com essa exérese desse abscesso? Abscessos multiloculados. Por quê? Porque se você for com uma seringa lá para puncionar esse abscesso, você pode só estar puncionando uma loja e vai ficar lojas lá, pedaços de abscesso que não foram drenados, tá? Falha terapêutica pós-drenagem. Você drenou o abscesso, ele voltou. Já está na hora de pensar numa exérese por craniectomia, principalmente se for múltiplas falhas terapêuticas, né? Se você tem um abscesso que está formando gás, você tem que fazer essa exérese. Casos pós-traumáticos, e aí, para retirada do corpo estranho. Lembra que eu falei lá atrás? Não é por conta da espícula óssea, aquilo ali é controverso. Mas se você tem um corpo estranho, você tem que fazer uma cirurgia para retirar esses corpos estranhos, né? E quando o abscesso é cerebelar e em crianças, está bem indicada a exérese por cranectomia. A gente sabe que a cranectomia, a exérese por cranectomia, ela é deixada mais de lado para esses casos pontuais, porque mostrou-se que ela está associada com a mortalidade 2 vezes maior do que uma drenagem por trepanação. Porque na drenagem você vai fazer lá um trépano, você vai vir fazer um buraquinho ali no seu na calota craniana, né, com o craniótomo, e vai só drenar, ou seja, é muito menos invasivo, né? Os pacientes deverão ficar em monitorização de pressão intracraniana quando eles têm rebaixamento de nível de consciência, lesões maiores e desvio da linha média, né? Você tem um desvio da linha média, o abscesso estava lá exercendo efeito de massa, você fez a exérese, é interessante que você deixe em monitorização de pressão. E, claro, nos casos em que existe a ruptura ventricular, a exérese também está bem indicada, porque você vai ter que deixar esse seu paciente em DVE, né? Você vai ter que fazer uma derivação para ir drenando aquele conteúdo purulento do ventrículo. Você vai ter que drenar parte desse ventrículo, porque aquilo ali foi totalmente digitalizado, ficou necrótico, né? E você pode até ter que fazer antibiótico intratecal ou intraventricular, né? Porque a gente sabe que, por mais que os antibióticos, alguns antibióticos, esses antibióticos usados, eles penetram no parênquima cerebral, a barreira hematoencefálica, ela restringe um pouco. Então, às vezes, é preciso que você coloque esse antibiótico diretamente lá na cavidade. E quem que são esses pacientes que são candidatos ao tratamento conservador exclusivo? O paciente ele precisa estar estável, né? Ele não pode estar séptico, ele não pode estar hipovolêmico, em choque, tá? Ele tem que estar com Glasgow igual ou maior. Aqui tá errado, é igual ou maior que 12. Essa lesão ela tem que ter menos que 2,5. E você tem que saber a causa. Você tem que saber exatamente qual é o germe que está envolvido ali. Como é que eu vou saber isso se eu não abordei ele cirurgicamente? Ora, pela história epidemiológica, né? Então, se você tem ali uma mastoide, você vai ter uma presunção, na realidade não é uma conhecida na realidade seria uma presumida, né? Você tem que saber se o cara tem uma mastoidite, então você vai saber que ali provavelmente vai ser pelos os germes que acometem ali a mastoide, né? Estrepto, enfim. Aí você está autorizado a pensar em tratamento conservador exclusivo. A antibiótico-terapia tem que ser por 6 a 8 semanas, né? E você pode, em alguns casos, ampliar esse tratamento ambulatorial por via oral para 2 a 3 meses e sempre considerar a cirurgia se piora clínica ou radiológica. A dexametasona, ela está indicada nos casos em que existe hipertensão intracraniana, né, com edema, né, os efeitos de massa, e aí você usa na dose de 10 miligramas de 6 horas, e a gente sabe que o tripé exérese ou drenagem e antibiótico de 6 a 8 semanas cura 90% dos casos. Então, eu acho que a gente já está, hein, Ana? Já no limite, né? Eu acho que já foi aí mais de 1 hora de aula, 1h10. Eu teria para falar aí para vocês ainda a continuidade de empiema, né? Que seria, basicamente, o empiema seria aquela lesão, ela vai cursar mais com irritação meningeal, déficit focal,
mas principalmente decorrência de infecções otorrinolaringológicas, né? Seria o pus no espaço subdural, que é um espaço real, e por isso que você usa a etimologia empiema, né? A terminologia empiema, melhor dizendo, né? A gente sabe que é uma abordagem cirúrgica de emergência, né? Tanto por craniectomia, por craniotomia, e nessa imagem aqui a gente vê a formação de um empiema aí no espaço subdural. O diagnóstico na tomografia, a gente vai ver lesões indiretas, a gente pode ver ali o osso acometido, né, uma hipodensidade em T1, e a punção lombar é importante porque se você vai ter líquido ali, obviamente que esse paciente descartado as contraindicações de punção lombar, né, por hipertensão intracraniana, não seria, obviamente, no caso da imagem assim, mas nos casos dos empiemas laminares, uma punção lombar estaria bem indicada, porque aí sim o líquor tem uma importância grande, já que aí estaria em contato com o líquor, né? Essa coleção estaria em contato com o líquor. O abscesso epidural, apenas eu botei aqui só para marcar que um fato interessante é que ela pode cursar com a síndrome de Graden-Nigro, né? Que tem aquela síndrome clássica de otorreia purulenta, né? De uma otite média aguda, a dor facial no território do quinto par, do trigêmeo, especialmente no ramo oftálmico, que é V1, e a síndrome do sexto par com estrabismo convergente ipsilateral, que é essa imagem que a gente vê aí na direita de vocês. É quando esse abscesso ele causa ali um efeito de massa comprimindo o quinto ou o sétimo nervo, o sexto nervo. Aqui tá, o sexto e o sétimo nervo craniano, né? Aqui é a minha bibliografia, e aí a gente vai chegando ao final da aula. Eu basicamente me baseei pelo IUMAS, né, pelo Schmideck, o Greenberg, o Anatipati da Unicamp, eu não sei se vocês conhecem, é um site muito bacana de imagens, e claro, o Radiopedia, que eu acho que também vocês já conhecem,